Um dos maiores desafios que nós temos na vida é entre o falar e o agir. Porque há sempre um ponto de interrogação dizendo: será que é o momento certo? Será que é o local certo? A pessoa certa? O que dizer? Como dizer? O que fazer? De qual forma executar? Mais difícil do que fazer o que é certo é fazê-lo com a motivação correta. De igual forma, mais difícil do que saber falar é saber quando falar. Nem toda verdade deve ser dita. E há verdades que na realidade não são verdades, porque são verdades de acordo com os seus olhos. Cada verdade tem dois lados, o lado de quem fala e o lado de quem se fala. Provérbios 25:11, ele vai nos dizer o seguinte: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Esse é um dos maiores ensinamentos de Provérbios que nós temos, porque o verso de hoje, ele diz que a palavra dita a seu tempo, ela nos mostra uma metáfora. Algumas nuances devem ser observadas aqui nesse texto. A primeira é sobre a palavra. A palavra dita chega quase a ser uma redundância, mas ela deseja enfatizar uma ideia de elaboração, de mostrar uma forma de avaliar cada segundo dessa palavra. São palavras pensadas, são frutos de reflexão e meditação. A segunda nuance é sobre o tempo. A expressão a seu tempo, no original hebraico em que for escrito, opam, indica a figura de uma roda, algo que desliza com fluidez, que produz o resultado esperado na hora certa. Uma palavra dita no momento exato do qual a pessoa precisa. Não importa qual forma, ou melhor dizendo, qual ocasião ela ser dita. Ela está sendo dita no momento exato do qual seria preciso chegar. Alcança o alvo correto e produz dentro desta pessoa o fruto necessário. Não é uma expressão comum. O texto se refere a algo que está em movimento, produzindo um resultado que se deseja. A terceira, sobre as maçãs de ouro em salvas de prata. Trata-se de uma comparação, são palavras certas, ditas no tempo certo. Isso é algo belíssimo, é algo extraordinário que eu e você precisa aprender a colocar em prática todos os dias. As palavras certas ditas no tempo certo, ela promove alegria e edificação. Por isso que Efésios 4:29, Paulo vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim a que for boa para a edificação daqueles que a ouvem. Uma palavra torpe não é apenas uma palavra profana. Uma palavra torpe é tudo aquilo que traz em si torpeza, ou seja, algo que venha apodrecer os ouvidos daquele que as ouve. Palavras de xingamentos, palavras de críticas, de apontamentos, palavras de desmotivação, de insultos, de escarnecimento,
de zombarias. São várias formas que nós poderíamos avaliar aqui como palavras torpes. Quais tipos de palavras têm saído dos seus lábios? A expressão hebraica, nesse caso, ela parece se referir a maçãs de ouro, uma espécie de tecido de prata, um fundo de prata, talvez uma espécie de ornamentação, talvez uma decoração, mas é algo que combina, que ela dá beleza e ao mesmo tempo alegria. Assim são as palavras faladas no momento certo. Ela traz paz, ela traz alegria, ela traz motivação e faz com que aquela pessoa que ouve, ela venha refletir das coisas que ela está ouvindo. Que ela não absorva aquilo como apontamentos, como críticas, como condenação, e sim uma espécie de palavra que vai trazer em si a beleza, a alegria e o amor do qual ela precisa naquele momento. Este ensino requer nossa atenção de maneira profunda. Primeiramente, porque em nossos dias nós estamos vivendo a era do toma lá da cá. Nós estamos vivendo uma era do que as pessoas falam sem meditar naquilo que estão falando. E eu não estou falando isso somente para aqueles que me escutam, porque todos nós somos sujeitos a tudo isso. E detalhe, todos nós falhamos nessa área. Primeiramente porque em nossos dias, nessa cultura da comunicação instantânea, onde tudo é rápido, onde tudo precisa ser comentado e respondido na lata, sem reflexão e sem uma direção de Deus, sem oração. Cuidado com essa cultura. Cuidado, porque neste ensino deste versículo, Salomão, ele quer nos mostrar que o que a palavra nos ensina é uma forma de advogar o silêncio, até que chegue o momento certo de falar. Não é à toa que Eclesiastes diz que há tempo para tudo. Nunca fale, guiado pelas suas emoções e sentimentos, porque Provérbios vai nos mostrar que o calor das emoções podem sabotar a nossa vida. Jeremias 17, 9 e 10 vai dizer que enganou-se o coração e o Senhor o esquadrinha, o conhece, a verdadeira intenção das suas palavras. Em segundo lugar, porque o tempo de espera até a hora certa é uma forma de Deus trabalhar em nossos corações, para que nós não venhamos falar daquilo que estamos sentindo, porque os nossos sentimentos e emoções, eles podem nos colocar em situações tão caóticas que não será possível voltar atrás. Quando criticados, caluniados, eu estou falando de nós agora. Quem é que nunca foi caluniado? Quem é que nunca foi criticado? E quando nós passamos por isso, nós somos tentados a responder na mesma hora, com a mesma moeda, com o mesmo peso, na mesma situação. Tentamos nos defender de toda a forma. E para se defender, nós queremos pegar pesado, criticar, mostrar que esta pessoa é pior do que nós mesmos. Agora, o que nós temos que aprender aqui é que neste precioso livro de Provérbios,
neste versículo em especial. Nem tudo deve ser respondido, e quando for, deve ser com as palavras certas no momento certo. Provérbios 15, uma das palavras mais lindas que eu já meditei com você aqui no livro de Provérbios, ele vai nos dizer no versículo 1, a resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Todas as vezes que nós respondemos na lata, todas as vezes que nós devolvemos no mesmo peso, na mesma medida, nós, a maioria, ou por que não dizer, 100% às vezes, nós nos arrependemos das nossas atitudes e das nossas palavras e já são tarde demais. Em terceiro lugar, promove também a importância da fala. Com as expressões adequadas no tempo de Deus, as palavras podem contribuir muito para a vida dos outros. As nossas palavras podem ser de consolo, conforto, afirmação, reconciliação. Ou mesmo que sejam palavras de confronto, exortações, admoestações, ou mesmo palavras de perdão, palavras de amor, palavras que vão motivar, impulsionar, trazer reflexão, fazer com que aquele que é o nosso receptor, ele consiga, mesmo através da sua resistência, filtrar a importância daquilo que está sendo dito. E para trazer para nós uma forma de exercitar essa reflexão que nós estamos falando dela, que eu e você devemos cuidar das nossas palavras como um tesouro na mão de Deus. Tesouro é algo valioso. Então, tesouro é algo que todos querem, que todos procuram, que todos largariam tudo para aprofundar nesta fonte. Então, que a minha e as suas palavras, que nossas palavras, venham ser esse tesouro nas mãos de Deus. Que as pessoas venham ver, ouvir e assistir Deus através da nossa vida. Que nós venhamos ser palavra pregada através do nosso testemunho, das nossas atitudes, das nossas palavras. Cuidado para que elas cheguem na hora certa, nem cedo e nem tarde demais. Por isso, sempre temos que orar e pedir a Deus discernimento para saber a hora certa de nos expressar, como falar, quando, onde, com quem. Isso é importantíssimo. E com as motivações e expressões corretas. Motivações e expressões corretas. O que te motiva a falar com alguém? Qual o seu impulsionamento ao abordar alguém? Seja seu filho, seja seu marido, seja sua esposa, sua filha, seja o seu vizinho, o seu funcionário, o seu secretário, sua secretária, não importa qual nível você esteja, inferior ou superior, profissionalmente ou em uma hierarquia qualquer. Todas as pessoas precisam ser respeitadas, ouvidas, cuidadas. A Bíblia diz que, da mesma forma que você quer ser tratado, que você trate alguém. Pois tudo aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Então, as motivações e as expressões
têm que ser corretas, com as motivações adequadas e no momento certo. E para que nós tenhamos isso, é necessário orar, pedir a Deus a direção, discernimento, conhecimento, entendimento, sabedoria. E tudo isso só tem uma fonte, Deus. Pedir a Ele que nos dê a inteligência para colocarmos em prática tudo o que a palavra nos ensina. Que sejam palavras que pintam uma linda figura que glorifica o Senhor, como um belíssimo enfeite de prata, abrigando reluzentes maçãs de ouro. Tudo isso é importantíssimo. Essa metáfora, essa ilustração, trazendo a beleza do ouro. A beleza do ouro. E a excelência da prata. Que as nossas palavras venham ser entrelaçadas em tudo isso. Um outro ensinamento que eu quero compartilhar com você é que muitas das vezes, eu e você, nós temos palavras que informam, mas também há palavras que transformam. Nós temos muitas das vezes palavras que apenas soam, mas há palavras que curam. Muitíssimas vezes nós perdemos tudo isso, porque, como já falamos há instantes atrás, emoções, sentimentos tomam conta de tudo. E quando Salomão ele faz essa comparação, ele não compara a palavra certa a algo comum. Ele diz que maçãs de ouro em salvas de prata, em outras expressões, ele vai dizer, que são servidas maçãs de ouro em bandeja de prata. Ele mostra um valor eterno. Prata, aqui vai falar de redenção, vai falar de pureza. A mensagem é clara. Uma palavra no tempo de Deus, ela vai carregar peso, beleza e poder espiritual. O ouro é a glória, é a força, é o poder dessas palavras. Primeiro ponto, nessa palavra poderosa, a beleza da palavra guiada por Deus. No original hebraico, a ideia de palavra dita a seu tempo, ela vai carregar o sentido de algo ajustado, encaixado, com precisão, não impulsiva, não carnal, não é fruto de emoções desgovernadas. É uma palavra alinhada com o céu. Provérbios 15, verso de número 28, vai nos reforçar dizendo: o coração do justo medita no que há de responder. Meditação e reflexão. Meditação é se imaginar. A meditação, ela faz com que eu pense nas consequências, pense nos sentimentos dos outros, pense nos resultados das quais essas palavras irão trazer. Então, o coração do justo medita, reflete, pesa. E justo é todo aquele que se coloca na dispensação do que a palavra nos ensina. Não porque é mais perfeito do que o outro, não porque é melhor do que o outro, não porque sabe mais do que o outro, mas sim porque ele medita, reflete, observa e quer ser fonte
de bênção, uma fonte transformadora, trazendo beleza, trazendo peso e poder espiritual. Não um peso negativo, mas um peso positivo para a vida de alguém. Quando Deus governa a nossa boca, a palavra deixa de ser arma e se torna instrumento de vida. Por isso o salmista dizia: coloque um guarda na minha boca. É a minha e a sua oração para este momento, para que Deus coloque um guarda na nossa boca, para que nós venhamos poder falar certo, na hora certa e da melhor forma expressiva possível. Por isso a necessidade da meditação. O tempo errado, ele pode anular uma boa verdade. Nem toda verdade ela precisa ser dita agora. Uma palavra fora do seu tempo pode ferir, endurecer e afastar. Mas a mesma palavra no tempo certo pode restaurar, quebrantar e salvar. Sabe por que nós erramos tanto? Principalmente no meio da família. Queremos corrigir, queremos exortar, queremos admoestar, queremos mostrar o caminho certo, muitas das vezes com nossos filhos ou nossos cônjuges. Mas, no momento, no auge da situação, onde 90% das vezes não seremos escutados, onde não seremos atendidos, porque está tendo ali uma certa resistência, uma certa ferida aberta, da qual qualquer um não quer ninguém tocando em sua ferida naquele momento. As marcas, as cicatrizes ainda estão vivas e muitas vezes sangrando naquele momento. E é exatamente ali que nós queremos entrar na hora errada. Eclesiastes 3,7 que diz que há tempo de estar calado e tempo de falar. Então, nesse momento, é hora de se calar, porque no auge do momento, ao invés de trazer cura, nós estaremos fomentando mais a situação. E além de fomentar, ao invés de trazer um bálsamo da cura, nós colocamos pimenta, álcool ou qualquer outra coisa que causa dor na ferida de alguém. Provérbios 12:18 diz que a língua dos sábios é medicina. Então, se a língua de um sábio é medicina, é para curar, é para trazer vida, é para trazer paz e prosperidade para a vida de alguém. Então, Deus não unge palavras precipitadas. Ele unge palavras obedientes. Então, antes de abrir a nossa boca, precisamos pedir a Deus a unção, a autoridade, o poder e a graça dele em nossa vida. O maior exemplo disso tudo não poderia ser outra pessoa a não ser o próprio Cristo, o Senhor Jesus, que sempre dizia palavras perfeitas no tempo propício, no tempo certo. Em João 4, aquele encontro tremendo da mulher samaritana com Cristo, onde ele prepara todo um cenário, estando ali à beira do poço de Jacó, em que ele manda os seus discípulos irem à frente da cidadezinha buscar alimento, sendo que na realidade ele estava apenas preparando um cenário para receber alguém que ele teria uma palavra certa, na hora certa. Alguém que chega resistente, alguém que chega na defensiva, alguém que chega pronta
com unhas e dentes para expulsar o que seria, na mentalidade dela, mais um na vida dela, que aproveitaria de sua beleza, do seu corpo, do que ela tinha de melhor para oferecer, sem dar a ela nenhuma expectativa de vida, sem dar a ela nenhuma palavra abençoadora e transformadora. E para a mulher samaritana, ele falou de água viva quando ela estava totalmente vazia, onde ela procurava saciar somente a sua sede física, em um isolamento total, em que geralmente as mulheres iam na parte da manhã, e essa mulher vai em meados do dia. E Jesus, mesmo mostrando para ela a verdade em que ela vivia, acima de sua verdade de vida, ele mostrou que ele tinha uma água viva para saciar a sua fome, ou melhor dizendo, a sua sede eterna, porque ele é a verdadeira fonte da água da vida. Para Lázaro, em João capítulo 11, versículo 43, ele não explicou nada. Ele simplesmente disse: Lázaro, sai para fora. E esse é um exemplo tremendo, porque havia 4 dias que Lázaro estava morto. 4 dias em que ele não tinha noção alguma, em que sua mente já não funcionava, porque Eclesiastes diz isso, que não há lembranças de mais nada. E Deus, o nosso Cristo, Jesus de Nazaré, chama ele de volta à vida. Não precisava de ter explicação, não precisava de mostrar que ele estava morto. Simplesmente o chamou de volta à vida. Esse é um dos exemplos mais profundos, porque o que Deus mais precisava naquele momento é que Jesus mostrasse para Lázaro que ele é a fonte da vida, através de seu filho. E o que Jesus faz ali é ser um instrumento do Pai, trazendo vida àquele que estava morto. Versículos anteriores, ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lázaro estava morto há 4 dias, o que mostra para todos nós, não importa a profundidade da situação de alguém, Jesus é aquele que ainda pode trazer vida àqueles que estão mortos, não importa em qual delito, em qual situação, ele é capaz de restaurar uma verdadeira vida para aqueles que ouvem o seu chamado. Para Lázaro, ele não quis explicar nada. Simplesmente, ele o trouxe de volta à vida. E da mesma forma que ele chamou Lázaro de volta à vida, as nossas palavras têm buscado, têm trazido alguém de volta à vida, ou têm empurrado ainda mais para que ele seja um morto-vivo e não consiga raciocinar na sua situação. Às vezes, não é necessário explicações, não é necessário os apontamentos, não são necessários que venhamos mostrar defeitos, porque pessoas têm consciência das suas falibilidades, das suas fraquezas, das suas falhas.
Às vezes, a única necessidade que tem é que alguém os faça refletir e voltar a pensar que eles possuem vida. Em João 8, o que dizer daquela mulher adúltera? Pega no ato do adultério. É um mundo machista, porque se ela foi pega no ato, cadê quem estava com ela? Provavelmente alguém de renome, provavelmente, talvez, algum religioso em potencial. Enquanto todos pecaram, a expuseram a vergonha, apontando, lhe expondo, lhe humilhando, querendo mostrar que era a parte podre da sociedade. Jesus simplesmente não a acusou, não a apontou, não a apedrejou. Ali, ele simplesmente diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu e você, meros mortais, deficientes, falhos, fracos, frágeis. O apóstolo Paulo nos exorta dizendo que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Em lugar dele, teríamos acusado, apontado, excluído, jogado para fora do reino. Mas Jesus não. Ele não acusa, ele restaura, ele transforma, ele dá uma nova oportunidade. Não é que ele estava passando a mão na cabeça. Não é que ele estava fazendo de conta que não estava vendo. Mas ele, ao invés de trazer uma palavra dura, uma palavra de acusação, uma palavra de exclusão, ao contrário, ele abraça, ele transforma e ele restaura. As minhas e as suas palavras, elas têm que trazer vida, restauração, transformação e saciar a fome e a sede que alguém precisa. Para apontar, criticar, condenar, excluir, já tem muitos lá fora. Então que eu e você entenda que assim como Jesus, o apóstolo Paulo diz que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sejamos compassivos, empáticos, misericordiosos, que eu e você aprendamos com Ele. Uma boca consagrada, ela sempre vai liberar vida para a vida de alguém. Deus procura pessoas que não falam apenas bonito, porque palavras ficam soltas ao vento. Ele procura pessoas que tenham ouvidos aguçados, discernimento espiritual, para que falem através da revelação dada pelo Espírito Santo. São bocas que não espalham veneno, mas que liberam esperança. Lábios que não reagem, mas que intercedam. Se alguém fala, fale segundo a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, verso 11. Se alguém fala, ela tem que falar embasado naquilo que está escrito. Porque quando nós estamos entrelaçados
naquilo que está escrito, nós falaremos segundo a palavra daquele que nos ensinou, guiadas por ele. Volto a trazer à nossa memória Efésios 4, verso número 29. Que a nossa boca só saia aquelas palavras que forem boas para edificação, transformação, que tragam vida. Que venhamos, assim como Ezequiel 37 profetizar sobre vales de ossos secos, para que aqueles que estejam mortos, ressequidos aos nossos olhos, sejam restaurados e transformados pelo poder da palavra. Uma palavra no tempo certo, ela pode impedir um suicídio, uma separação, impedir uma pessoa de cometer algo ruim para a outra vida. Uma palavra no seu tempo certo, ela pode restaurar um casamento, uma amizade. Uma palavra dita no tempo certo, ela pode reavivar a fé que estava perdida. Uma palavra no tempo certo, ela pode trazer vida àquele que estava morto. Ela pode curar uma ferida da alma e libertar de traumas, sentimentos do passado. Tudo isso no poder de uma palavra. Para finalizar esta palavra de hoje, eu quero que eu e você entenda que hoje Deus nos confronta. Ele nos chama para uma maturidade espiritual, menos impulsividade e mais discernimento, menos reação e mais direção do Espírito Santo, tendo sensibilidade à sua voz. E quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endurecer o coração para ser guiado por nós mesmos. Que o Senhor ele venha travar a nossa boca, como o salmista clamou, e mais uma vez digo, Senhor, coloca um guarda na minha boca. Que eu e você venhamos pedir ao Senhor que venha travar os nossos lábios. Todas as vezes que formos pensar em falar de qualquer maneira, que Ele venha tratar os nossos corações e nos ensine a liberar palavras que carreguem ouro envolta em prata, cheias de vida, cheias de graça, cheias de paz, de muita unção. E eu finalizo com esse versículo, Salmo 141, verso 3. Senhor, como guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Uma palavra no tempo certo. Não apenas fala, ela marca destinos. Que Deus em Cristo te abençoe. Abençoe a sua casa, abençoe o seu lar, abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.